Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar aí sobre a queda do Império Romano, do Ocidente. Nós já comentamos um pouquinho disso daí, na aula sobre o Império Romano. Então, vou tentar, fazer de uma forma que fique bem mais sucinta, bem mais resumida e rapidinho para essa aula aí não se prolongar muito, tá? Então, vamos lá. A queda do Império Romano, nós não podemos falar que foi ocasionada por apenas um fator, mas assim uma soma de fatores. Tá? Dentre essa soma de fatores, nós podemos citar a crise econômica pela qual o Império Romano estava passando. Isso foi agravado principalmente pelas crises de corrupção, pelos fatores de corrupção. As regiões mais distantes, da região central ali de Roma, que era a capital do Império, não estavam enviando todos os recursos, todos os tributos recolhidos para Roma. Então, dessa forma, ficava difícil pagar os soldados, tá? Difícil administrar o Império, porque estava entrando menos dinheiro do que o Império necessitava para gastar, do que o Império gastava para sustentar a sua estrutura. Tá? Então, sem esse dinheiro, devido a essa crise econômica, o Império Romano não conseguia pagar os soldados que eram responsáveis por proteger as suas extensas fronteiras. E proteger essas fronteiras era de suma importância, porque do outro lado dessas fronteiras viviam diversos povos, o que os romanos chamavam de povos bárbaros. Daí a gente vai ver mais para frente que esse é um termo preconceituoso, mas os romanos chamavam todos aqueles povos de bárbaros. E aqueles povos, bárbaros ali, estavam querendo entrar dentro do território do Império Romano. E precisava, então, de soldados para defender esse império, mas sem receber, eles acabavam não cumprindo a sua função e o Império Romano começou a sofrer uma sucessivas ondas de invasões, de migrações ali desses povos bárbaros. Tá? E nós podemos ainda somar a essa crise econômica, essa crise política aí, na corrupção. Foram sucessivos imperadores que ocuparam o cargo ali em curto período de tempo. Somada aí também a essa crise do exército, nós temos a crise do escravismo, que era a base do Império Romano. O Império Romano ele foi estruturado em cima da mão de obra escrava. E essa mão de obra escrava ela era conseguida pelos povos dominados. O Império Romano dominava uma região e aqueles prisioneiros de guerra ali se tornavam escravos. Mas quando o Império Romano parou de conquistar novas terras, diminuiu essa mão de obra escrava. Então, isso também desestruturou o Império Romano. Quem queria trabalhar agora nas plantações, nos serviços ali domésticos? Ninguém queria trabalhar. Tá? Então, essa crise aí da mão de obra escrava também foi um dos fatores que culminaram aí com a queda do Império Romano. Então, nós já citamos aqui crise do escravismo, crise no exército, crise política, crise econômica. E ainda nós tínhamos o fator religioso, que eu já comentei na última aula. Na época ali de implantação do Império Romano, pouco tempo depois que o Otávio Augusto se tornou o primeiro imperador de Roma, nasceu lá na região lá, da Palestina ali, em Jerusalém, em Jerusalém não, em Belém, Jesus Cristo, Que Jesus Cristo, após a sua morte, ao longo da sua vida aí, difundiu mensagens, de paz, de igualdade entre as pessoas, Então, essas mensagens, foram difundidas pelos seus apóstolos após a sua morte e ganhou muitos adeptos, principalmente entre as pessoas mais pobres, que essas mensagens aí de igualdade, que independente da sua condição social, da sua classe econômica, todos nós éramos iguais diante aí dos olhos de Deus. E o cristianismo só acredita em um único Deus. Então,
Por isso que eles eram monoteístas, tá? Então, os cristãos, eles começaram a fazer frente, né, a não aceitar a autoridade divina do imperador, né, o caráter divino do imperador. Né? Diante disso daí, eles foram muito perseguidos, né, durante o Império Romano, né, foram jogados dentro das arenas ali de combate, né, para serem, né, executados ali com animais ou com gladiadores, né? Então, eles foram muito perseguidos durante muitos anos. Mesmo assim, eles se mantiveram de pé, resistiram, não abandonaram a sua fé e continuaram negando o caráter divino do imperador. Não é que eles não aceitavam, né, o imperador, mas eles não aceitavam o caráter divino dele, aceitar ele como um Deus, porque para eles só existia um único Deus, né? Então, isso daí também fragilizou, né, esse poder do imperador, tanto é que no ano de 330, né, o imperador ali, Teodósio, ele permite o culto aos cristãos, né, e depois o Constantino ele vai, né, se converter ao cristianismo. Então, nós temos aí, né, crise econômica, crise militar, né, que eu já falei com vocês, somada à crise do escravismo e também ao cristianismo. E a gota d'água, né, para a divisão, né, a destruição aí desse Império Romano do Ocidente foi a invasão dos povos, né, bárbaros. Então, olha só, diante de todos esses problemas, no ano de 395, o imperador Teodósio resolveu dividir o império em duas partes. Na parte ocidental ficou o Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e na parte oriental ficou o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. Aqui no mapa, né, está o nome de Bizâncio. Por quê? Antes chamava-se, né, Bizâncio. Só que, devido às reformas que o imperador Constantino fez nessa cidade, né, como aquedutos, anfiteatros, banhos públicos, né, ele modernizou essa cidade aqui, construiu muralhas. A cidade foi rebatizada, né, como Constantinopla, né, em homenagem ao seu nome aí, tá? Mas o Império, né, o Império como todo do Império Romano do Oriente, ele também era chamado de Império Bizantino, tá? Que era o nome aí anterior. Então nós temos agora dois impérios, né? O que era um grande império, né, virou dois impérios. Então nós tínhamos um imperador na parte oriental, um imperador na parte ocidental. Ele fez essa divisão porque ele achou que seria mais fácil administrar duas partes menores do que uma grande parte, né, que já não estava dando muito certo, tá? E aí vem, né, os povos bárbaros, né? Quem que eram esses povos bárbaros que os romanos chamavam de bárbaros? Olha só, os povos bárbaros, eles eram originários da Ásia, né, como os hunos, do leste europeu, como os eslavos, do norte da Europa, como os germânicos divididos em várias tribos, tá? Como os visigodos, ostrogodos, burgúndios, vikings, vândalos, suevos, lombardos, francos, os anglos, os saxões, né? Então eram várias tribos, tá? Que compunham os povos germânicos. Chamavam-se de povos germânicos porque eles compartilhavam de uma mesma cultura, de uma mesma estrutura, tá? Mas eles eram diferentes entre si, tá? Eram vários, eles compartilhavam ali uma mesma língua, tá? Mas uma mesma religião, mas eram povos diferentes com as suas estruturas políticas, né, de organização diferente. E os romanos tratavam isso tudo como um único povo, como sendo tudo igual, tá? Por isso que o termo bárbaro é um termo preconceituoso. Tá? O termo bárbaro vem aí do sentido dos povos que não compartilhavam a cultura, né, dos gregos ou dos romanos. Tá? Então, poderia ser os chineses, né, com uma cultura riquíssima, já com conhecimento ali, né, da escrita, com vários livros, várias invenções. Mesmo assim, para os romanos, os chineses seriam bárbaros. Tá? Então, para os romanos, só existiam dois tipos de povos:
os bárbaros e os não bárbaros. Os não bárbaros eram os romanos, o restante tudo era bárbaro, tá? Então ele não respeitava essas diferenças, né? Ele tratava todo mundo como igual. Por isso que o termo bárbaro é preconceituoso. O correto seria, né, os povos aqui germânicos, tá? E esses povos aí, eles vão formar, né, reinos, né, de curta duração no território que era do Império Romano do Ocidente, tá? Porque esse Império Romano do Ocidente vai ser alvo dessas invasões desses povos. Essas invasões, elas acontecem, né, a partir ali do século III, tá? Depois de Cristo, e vão ser de forma pacífica, né, por meio ali de alguns acordos com o império, né, com o imperador, e por meio de invasões, tá? Então vão se dar, né, de duas formas essas invasões aí, tá? E ao longo do tempo. Aí aqui uma imagem, né, mostrando a diversidade desses povos, né, que era tratado tudo como igual pelos romanos, tá? Aí um pouquinho aí de como que esses povos aí eram organizados, né, com o seu modo de vida ali, porque isso depois vai influenciar no outro conteúdo que a gente vai trabalhar, que é a formação ali do feudalismo, né, o início da Idade Média. E a Idade Média, ela é marcada, né, com o fim do Império Romano do Ocidente, tá? E o surgimento de uma nova estrutura, né, organizacional, né, que é um conjunto de fatores somados da cultura germânica com a dos romanos. Então, eram baseados em uma estrutura familiar. Tá? Então, o papel da família tinha grande importância aí, né, dentro dessa organização social, né? Eles prezavam muito pelos valores aí como a honra, a fidelidade, né, seja conjugal quanto para os seus chefes, né, militares ali, né, os chefes da tribo, né, essa lealdade do guerreiro, tá? Então esses valores eram muito valorizados, né, respeitados aí dentro dessa sociedade, né, dentro dessa cultura, tá? E aí eles tinham a prática, né, o que eles chamavam de comitatus, né? O comitatus era essa relação estabelecida entre o líder do grupo, né, o chefe guerreiro, e os seus soldados, né, os seus guerreiros ali, e tinha como base a fidelidade de um para com o outro. Então o guerreiro ele deveria proteger, né, o seu senhor, deveria jurar, né, fidelidade aí ao seu chefe, tá? E, em compensação, o chefe deveria proteger esses guerreiros. E o que eles ganhavam em troca, né? Com esse laço de fidelidade, né? Através desse juramento? Era algo que nós chamávamos de benefício, né? Que seria como se fosse um presente por essa fidelidade. Tá? Então, imagine que o Senhor, ele tem a fidelidade dos seus soldados, tá? Mas para obter essa fidelidade desses soldados, eu vou oferecer algo para eles. Então fala assim, olha, quando a gente conquistar uma terra, quando a gente conquistar riquezas, eu vou distribuir essas riquezas entre vocês que são meus soldados, né? Eu vou dar um benefício para vocês em troca dessa fidelidade, tá? E em compensação vocês vão me proteger, vão lutar por mim até a morte. Então, essa era a relação do comitatus, né? Esse laço de fidelidade, né, entre o guerreiro e o seu senhor. E eles não possuíam um código de leis escritos, assim como o direito romano, né? Que era desde a lei das 12 tábuas, né? Conquista dos plebeus lá na República, que os romanos tinham as leis escritas e os germânicos não, tá? A lei era baseada aqui no direito consuetudinário, que era no direito oral, né, nas tradições orais, nos costumes. E a economia, né, desses povos era principalmente, né, baseada em atividade agrícola, tá? Produziam aí cereais e criavam, né, gado, e muitos viviam da pilhagem, né, dos saques, ou seja, invadiam territórios, roubavam suas riquezas, né, para eles, né? Então destruía, saqueava, né, roubava esses territórios aí. Então isso daqui era costume, né, dessas tribos. Até porque essas tribos elas eram guerreiras, né? Povos ferozes, né? A tipo dos vikings, né? Que foi construída essa imagem aí de ser um povo muito guerreiro.
Então eles invadiam territórios, roubavam, né, as riquezas, né, daquele território e voltava ali para a sua tribo, né, e distribuía entre os seus soldados ali. A religião, né, desse povo era politeísta, tá? Mas não eram os mesmos deuses que os romanos, tá? Acreditavam em vários outros deuses, tá? Sendo o principal deles a divindade superior, Odin, né? Que às vezes vocês já devem ter escutado falar, né? O deus nórdico aí, né? Odin, que é correspondente a Zeus, né? A essas divindades supremas. Adoravam aí as forças da natureza, então muitas vezes, né, eles faziam rituais, né, em florestas, faziam sacrifícios de animais, né, em honrar esses deuses, para um plantio bom, né, para um ataque, né, ser bem sucedido. Então eles faziam esses sacrifícios, né, de animais e em alguns casos poderiam fazer sacrifícios até, né, de humanos. E aí, né, nós temos, chegando aí, né, perto aí do fim do Império Romano, ó, o enfraquecimento do Império se deu com rebeliões, falta de dinheiro. Em 476 chega o fim do Império Romano do Ocidente, após a invasão de diversos povos bárbaros. Então, olha só, aquelas crises, né, aqueles fatores que eu comentei com vocês logo no início, eles serviram para enfraquecer o Império Romano. Então, o Império Romano ele já estava do Ocidente, tá? O Império Romano do Oriente a gente vai falar depois que ele se manteve firme, tá? Então, nós estamos falando do Império Romano do Ocidente. Então, ele ficou enfraquecido. E a soma, né, dessas invasões bárbaras foi a gota d'água para esse império, né, ruir, para esse império se desintegrar. Então isso aconteceu, né, a data que marca o fim do Império Romano do Ocidente, o ano de 476, né, que é quando Roma, né, é invadida aí pelos vândalos, né, que depõe aí o último imperador do Império Romano do Ocidente, tá? E esse ano aqui marca o fim da Antiguidade e o início da Idade Média. Aí algumas das consequências, né, dessa crise aí, né, dessa desintegração do Império Romano. As populações abandonam as cidades em busca de proteção, né, é um processo que nós chamamos de ruralização, né, do Império, porque as cidades elas vão perder a sua importância, né, e o campo, né, a zona rural, passa a ter uma importância maior, porque as cidades estavam sendo alvos dessas invasões bárbaras. Então, muitas pessoas saíam das cidades e iam buscar proteção, né, nas grandes propriedades ali, né, dos patrícios, né, das pessoas que tinham condições de proteger aquelas pessoas, tá? Então, a zona rural ganhou uma importância muito grande, né? As pessoas saindo das cidades e indo para a zona rural. E aí nós temos o sistema do colonato, né? Que vão ser essas famílias mais pobres, né? Que vão buscar essa proteção militar em troca, né? De serviços nessas propriedades, tá? Porque se eu tenho uma grande propriedade ali e a pessoa está buscando, né, essa proteção, eu me disponho a protegê-la, né, desde que ela trabalhe para mim. Então, um sistema de colonato. Tá? Surgimento de uma nobreza formada pela união dos patrícios romanos com os nobres bárbaros. Né? Então, vai haver essa mistura de culturas. Cada vez mais que os povos germânicos, né, esses chamados povos bárbaros, vão adentrando no Império Romano, mais eles vão trazendo consigo a sua cultura e mais a cultura dos romanos e dos germânicos vão se mesclando, dando origem a uma organização nova, né? Uma sociedade nova, tá? E essa sociedade vai ser a base aí da Idade Média. E vai surgir, então, surgimento, né, de vários reinos bárbaros, né? O reino dos francos, né? O reino aí dos anglos, dos saxões. Então, cada um daqueles povos vai formar, né, um reino ali na parte ocidental do Império, como mostra aqui no mapa, né? Então, nós temos diversos reinos aqui. Esses reinos vão ser de curta duração, tá? Eles vão mudar ali, né, constantemente, porque esses povos, eles eram rivais entre si, então eles estão
né, em constante luta uns com os outros, né, até que um determinado povo, né, consegue, né, dominar uma grande região aí, que vai ser o dos francos, tá? E aí, o que que nós temos aí de herança, né, romana? Já falamos isso também na última aula, né? Nós temos aí o latim, tá? Então, as diversas línguas que nós temos hoje, né, várias delas são de origem latina, como o português, o romeno, o italiano, o espanhol, né, o francês, tá? São tudo de origem latina, né? As leis, né? Então o direito romano ele influencia em grande parte aí o direito, né? As leis desses países ocidentais, tá? Inclusive aqui no Brasil, a forma de governo, né? Como a república, né? Onde que o povo, né? Decide, é o povo que governa, né? O Senado, né, essa estrutura aí do Senado também, conhecimento da matemática, né, como os algarismos romanos, na arquitetura, né, arco romano, enfim, vários outros, né, tipos aí várias influências romanas, né, nós temos presentes na nossa vida hoje em dia, muitas vezes, né, sem perceber, sem saber de onde que vem essa origem. Bom, então aqui a gente falou de todos esses fatores, né? E na próxima aula nós vamos falar sobre o Império Romano do Oriente, né? O que que aconteceu com esse Império Romano do Oriente após a divisão, né, do Império em duas partes lá em 395, tá bom? Então um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado aí da aula. Qualquer dúvida, né, deixa aí nos comentários, né? Me mandem uma mensagem aí para a gente estar esclarecendo, né, da melhor forma possível. Um abraço.